Sou o padre Hugo Norberto Mendes Ventura, dos Missionários do Espírito Santo, há 23 anos padre, quase 30 anos como religioso dos Missionários do Espírito Santo e também quase 50 anos de idade. Como articular o lema espiritano com a mensagem jubilar do Papa Francisco? O lema escolhido pelos espiritanos firmes na fé, inabaláveis na esperança, foi escolhido exatamente tendo em conta, foi escolhido para o capítulo provincial 2024 e tendo em conta que já tinha sido proclamado o ano jubilar 2025. Então as palavras caminho, esperança estão assim muito bem vincadas nesse capítulo. E este lema que nós escolhemos foi inspirado na carta de Paulo aos Colossenses. O Paulo, ao escrever esta carta aos Colossenses, era uma comunidade que já tinha um caminho bonito, belo de igreja, mas era e Paulo dá graças a Deus pela vida dessa comunidade, mas também o desafia que essa comunidade não desanime. E por isso estas expressões que nós escolhemos para o nosso lema do capítulo provincial, que foi: sejam sólidos e firmes na fé e ao mesmo tempo não se deixarem desanimar e serem homens e mulheres de esperança. O capítulo é sempre um momento de graça, é uma oportunidade para rever a caminhada feita, fazermos a pergunta: onde é que caminhamos, porque é que caminhamos, onde é que acertamos, onde é que temos que fazer acertos na nossa caminhada, e por isso foi assim um momento de graça para nós. E ao mesmo tempo fazer esta pergunta: onde é que nós queremos, qual o caminho que queremos seguir? É um bocadinho como o GPS, né? A gente sabe onde é que está, sabe para onde é que quer ir e traça-se o caminho. Tem tudo a ver com este ano jubilar. E daí que havia até dois símbolos que estavam na nossa sala capitular que acho que servem perfeitamente como inspiração para este ano jubilar. Um era a âncora, e a âncora era exatamente sinal desta verdade, daquilo que nos anima de cada dia, daquilo que são as nossas certezas, aquilo que é a nossa fé. E por outro lado havia o símbolo do Espírito Santo. E esse símbolo do Espírito Santo já nos faz mais no partir em missão, no ir, no sair, no pôr-se a caminho. Lá está, peregrinos de esperança. Então, este lema escolhido pelos espiritanos para o seu capítulo provincial o ano passado, e o lema peregrinos da esperança, tem todo o sentido, caminham juntos e pretendem chegar ao mesmo objetivo. Quais as iniciativas preparadas para que os migrantes possam peregrinar em esperança? Para que os migrantes possam fazer esta peregrinação de esperança, nós escolhemos algumas iniciativas. Algumas delas foram enquadradas dentro daquilo que é o Jubileu da Caridade a ser vivido no nosso Patriarcado de Lisboa e particularmente na cidade de Lisboa. Então, a semana passada nós tivemos, por exemplo, a missa de abertura desta semana que aconteceu na Igreja Paroquial de Arroios. E ao mesmo tempo, uma semana depois, nós tivemos a missa de encerramento na Basílica da Estrela. Foram duas celebrações que procurámos com a comunidade local alertar, chamar a atenção, dar a conhecer um bocadinho esta temática bem compreendida no contexto daquilo que é a pastoral social. Mas não nos ficámos apenas por isso e procurámos o CEPAC com a Caritas Diocesana de Lisboa, em parceria com a Universidade Católica, levaram a cabo uma conferência, a Igreja Lugar de Esperança. E nessa conferência, com várias entidades, parceiros presentes, claro que dentro da Igreja, foi depois inclusive elaborado uma carta compromisso, que certamente vai ser divulgada também a nível do nosso Patriarcado e depois também a nível da Igreja, a nível nacional, que pretende exatamente três ideias. Por um lado, que temos consciência de que os migrantes, acima de tudo, são pessoas, não são números, não são dados, não são estatísticas, são homens e mulheres e são pessoas concretas, com a sua história, com a sua cultura, com as suas tradições. Então isso é importante para nós dentro daquilo que é a nossa fé.
que, independentemente do estatuto migratório que estão aqui no nosso país, então são pessoas, e que nós, enquanto cristãos, acreditamos no valor de cada pessoa e que nós somos família humana. Então, essa é uma carta compromisso que é importante que seja divulgada, partilhada a nível dos diferentes meios de comunicação do nosso patriarcado, e vamos também, certamente, fazer com que isso chegue a todos os cristãos, que possam não apenas assinar um compromisso, mas que seja um compromisso de verdade, de consequência daquilo que é a nossa fé. E por isso nós acreditamos que cada realidade, se calhar aqui na cidade, a realidade dos migrantes é vivida de uma forma, em diferentes setores ou áreas do nosso patriarcado isso também seja vivida de diferentes formas, mas esta é uma realidade que nos toca a todos e toca ao nosso país enquanto todo, e por isso certamente também a nível do nosso país haverá diferentes atividades. Aquilo que se pretende não são tanto, nesta altura dos migrantes, podemos cair no perigo ou no pecado de fazer atividades que são muito folclóricas, porque destacamos a realidade, a diversidade, mas aquilo que se pretende não é realizar apenas atividades folclóricas que não têm propriamente grandes consequências, são apenas festivas. Tudo isso tem o seu sentido, é bom que se façam até para perceber a diferença, mas é importante que haja mais consequências nisso tudo. Depois, é importante que haja aqui, sobretudo, um trabalho concertado entre sociedade civil, sociedade, o Estado, a Igreja. Então isso é essencial, e a Igreja tem que ter um papel atuante, presente, útil, valioso no meio disso tudo. Ao mesmo tempo, certamente que nós queremos fazer com que surjam a nível do nosso país políticas sérias, né? Políticas sérias que ponham em destaque a pessoa e a validade de cada uma dessas pessoas. E depois ainda mais duas ideias que acho que são importantes aqui a dizer, é que nós somos uma igreja que está atenta a esta realidade. Nós não podemos assobiar para o lado, não é? Nós temos que estar atentos a esta realidade, e enquanto igreja temos que ser comunidade, sobretudo, que acolhe. E falando em comunidade que acolhe, onde cada um é especial, é querido, é amado por Deus, é importante fazer com que na igreja estas pessoas que vêm também se sintam bem-vindas, especiais, queridas, que não são vistas de lado. Até uma experiência que eu tive exatamente em contexto fora do país, até em contexto de uma experiência missionária fora do país, onde eu tive assim uma experiência de acolhimento muito bela, indo com um grupo de jovens, num contexto de missão, e nós, infelizmente, o avião atrasou, tudo atrasou, e nós já chegámos no fim da missa, quando a gente queria ter estado com a comunidade nessa celebração. Mas a forma como fomos acolhidos, jovens que tinham ido de Portugal e chegavam ao Brasil, e a gente sentir aquele abraço, aquela comunidade que nos acolhe, a gente diz assim: estamos em casa. E acho que essa é uma das palavras que é importante ser, que a igreja não apenas é casa, mas é família. E acho que isso é importante, que os imigrantes, todos aqueles que estão no meio de nós, sintam esse acolhimento. Como pode a comunidade participar no acolhimento aos migrantes? A melhor forma que nós temos de envolver a comunidade no acolhimento dos migrantes na nossa realidade, no nosso país, na nossa sociedade, por um lado, é procurando uma informação séria e imparcial de tudo aquilo que acontece, da realidade. Por vezes, as informações que circulam nos meios de comunicação, inclusive às vezes divulgadas e veiculadas pelos líderes políticos, nem sempre é a mais correta, e às vezes tem determinadas tendências que é importante para nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, estarmos muito bem esclarecidos sobre isso. Segundo ponto, acho que é a ocasião ideal, especial, para voltarmos a recordar aquilo que é a doutrina social da Igreja. Se calhar alguns de nós já nos esquecemos, mas é olhar o que é que a nossa fé diz sobre diferentes temas daquilo que deve ser a nossa forma de agir como igreja hoje, aqui e agora. Sobre a família, sobre o trabalho, sobre o acolhimento dos migrantes, e então é importante recordar essa realidade da doutrina social da Igreja. Por outro lado, recordar o pensamento dos papas da Igreja nestes últimos anos.
anos, e acho que o Papa Francisco tem sido aquele que tem colocado os pobres, as periferias, no centro. Recordemos nestes 12 últimos anos de papado, o facto do Papa falar muito de periferias, falar muito do perigo da globalização da indiferença, por exemplo, uma das viagens emblemáticas que ele fez foi, por exemplo, indo a Lampedusa, né, que está exatamente nas periferias, ali encostado ao mar Mediterrâneo. Então o Papa tem sido aquele que nos vem dizer que cada estrangeiro é um rosto de Cristo. E isto é importante que para nós, enquanto cristãos, seja mais do que uma ideia, seja uma convicção, seja uma postura vivida no dia-a-dia da nossa vida. Por isso, a Igreja também tem que se deixar questionar, inclusive dentro daquilo que são as nossas posturas no dia-a-dia, a forma como trabalhamos a sinodalidade, que não deve ser apenas uma palavra bonita que agora está na moda, mas que tenha consequências, onde também os pobres, os que estão nas periferias, sejam escutados de forma aquilo que fazemos, as nossas obras sociais, as diferentes obras da nossa Igreja, sejam capazes de trabalhar juntos. E realmente a pessoa migrante não é simplesmente aquele que procura habitação, não é só aquele que tem diferentes dificuldades, mas tem que ser visto como uma preocupação na sua globalidade. Então é importante que a pastoral social, a pastoral da família, os grupos missionários trabalhem nesse sentido. O que esperam transformar com o Jubileu dos Migrantes? Em primeiro lugar, achamos que é muito importante chamar a atenção a este assunto, que é um tema candente, é um tema sério e que tem que ser tratado também com toda a seriedade. Por isso, chamar a atenção todos aqueles que estão envolvidos no acolhimento e que são responsáveis, isso por si só, e o facto de que este assunto seja tratado com seriedade e não apenas como um assunto a ser tratado com muita ligeireza política, isso já será uma grande mais-valia dentro deste jubileu. Outro assunto que acho que ou outro ponto que seria importante é aquilo que nós, como Igreja, percebermos que de certa forma estamos também construindo algo do lado certo da história, que não nos desanimamos mesmo perante as adversidades, as críticas, venham de onde elas vierem. Às vezes vêm dentro da própria Igreja, aí o desafio é maior e, enfim, pedimos ao Senhor também esta conversão do nosso coração. Acho que depois há aqui 4 verbos que o Papa Francisco tem dito, que era importante que não ficassem apenas gravados, mas que alimentassem um bocadinho tudo aquilo que deve ser a política de acolhimento. O verbo acolher, o verbo proteger, promover e integrar. 4 verbos, 4 atitudes importantíssimas para que aqueles que vêm até nós por diferentes motivos, por diferentes situações, que muitas vezes fugindo a determinadas situações de guerras, de conflitos, procurando construir projetos de vida que vêm até nós, então que se sintam integrados. Depois, termos a certeza de que não vamos conseguir fazer tudo, mas tentamos fazer a nossa parte. Enquanto Igreja, não podemos ficar na bancada vendo tudo acontecer à nossa volta. É importante que nós, enquanto Igreja, tendo em conta aquilo que é a nossa fé, a doutrina social da Igreja, aquilo que são os nossos valores, aquilo como nós olhamos o outro como um ser humano que deve ser tratado com respeito, então devemos ser promotores de uma política humanizante, de uma política que olha a pessoa como um todo. E por isso voltava e terminava com aquilo que foi esta carta compromisso que surgiu desta conferência, que teve 4 diferentes atitudes de compromisso. Então vem-nos dizer que nós, como Igreja, nos comprometemos a promover e concretizar uma cultura de encontro.
E isto é muito importante. Segunda atitude, a construir uma sociedade e uma comunidade cristã que acolhe, que protege, que promove e que integra. Então, não é simplesmente políticas exteriores, mas que nós também, enquanto Igreja, sejamos capazes de viver isso nas nossas comunidades, na nossa Igreja. Depois, nos comprometemos a ser e a construir pontes. Não a construir muros, mas a construir pontes. A beleza do encontro, a beleza do ouvir o outro, da partilha. E por fim, nos comprometemos também a ser lugar de esperança para todas as pessoas, irmãos, irmãs, homens, mulheres que se decidem ou que são forçados a emigrar para o nosso país. Então, que assim seja e que este Jubileu 2025 realmente traga sinais de esperança, que é isso que o Papa Francisco nos pede a todos nós.